Muito bem, vamos começar, né? A nossa proposta hoje. Ei, Juju, boa noite, bem-vinda. É falar sobre uma palavra que é muito comum, principalmente hoje em dia, que se chama procrastinação, né? A pessoa procrastinar os planos que fez, os projetos, tá certo? E a gente, dentro do projeto Miami, tá bom, Soraya? Dentro do projeto Miami, a gente procura entender esses processos, mas levando em conta a nossa questão animal, a questão instintiva, né? Isso porque as outras ciências, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, eles já tratam desse assunto na questão da psique, tá certo? Então a gente não vai falar de coisas que já tem, se você procurar por aí, você já vai achar muitos trabalhos a esse respeito. Então a gente quer levar você a raciocinar, a pensar, a enxergar esses processos de perfis, né? Perfil que a gente assume perante a vida, pela vida fora, mas levando em conta a questão instintiva. Por que isso? Porque, em última análise, nós somos animais, tá certo? Biologicamente falando, a gente tem repetido isso nos vários assuntos, né, que nós abordamos. Nós somos animais. O nosso processo físico, biológico, ele é igualzinho a do primata, de qualquer outro animal da selva. Claro que cada animal tem a sua particularidade, né? E nós também temos a nossa particularidade como os animais. E aí eu gosto de usar um princípio do Hermes Trismegisto, né? Ele fala de 7 princípios. Um desses princípios ele fala que o que está acima é semelhante ao que está abaixo. O que está abaixo é semelhante ao que está acima. É como o que está acima. Isso mostra, o que ele quer dizer com isso? Que a gente, para entender um processo, eu posso analisar o que acontece numa camada abaixo, vamos dizer assim. Ao analisar essa camada de baixo e descobrir um princípio, uma regra, uma lei que funciona nessa camada, eu posso trazer esse princípio, essa regra, essa lei para uma camada que eu não conheço bem e aplicar os mesmos princípios. Vocês estão entendendo? Então, é isso que a gente tem feito. Um ser humano nada mais é do que um animal que ganhou a habilidade de pensar, tá certo? Então, para a gente fazer isso, para a gente olhar um animal, como que ele age instintivamente, né? Para depois a gente trazer para nós vamos convidar aquele nosso amigo do fundo do mar, o polvo, né? Que a gente trouxe aqui numa das nossas lives também. Então, eu vou repetir aqui, vocês não reparam não, para quem já viu, vê de novo. Espera aí que tá aqui, deixa eu abrir, aquela nossa velha tecnologia de última geração. Voltou? Voltou, né? Deixa eu só centralizar a imagem aqui, que aí eu vou botar a rodar. Aguenta aí. Vocês têm que ter paciência, hein? Tecnologia de última geração é assim. Então vamos lá. Então muito bem.
Vamos voltar para nós aqui. Então, olha só, por que eu escolhi esse bichinho? Porque uma coisa que eles falavam... Ei, Drica, boa noite, bem-vinda. Uma coisa que eles falavam, eles falavam assim, que o humano diferencia do animal pela habilidade de usar ferramenta, certo? Então, se a gente for olhar esse videozinho aí, né, do nosso amiguinho polvo lá do fundo do mar, o que ele está fazendo? Ele está exatamente usando uma ferramenta, né? Usando um escudo, né, para se proteger. Então ele entra dentro daquela concha, ele mesmo, você veja bem, a inteligência que tem por trás desse bichinho também. Ele mesmo se dá um jeito lá de usar as ventosas dos braços dele e fechar a concha. Dessa forma ele fica protegido de um possível predador, né, que fez até ele sair correndo e usar essa concha lá como proteção. Vamos lá. O que existe de semelhante, instintivamente falando, desse bichinho para nós? Como a gente já falou aqui também, nós construímos a nossa selva, né? E nos tornamos predadores uns dos outros. Então, toda pessoa que tem esse perfil de procrastinar, o que é procrastinar? É adiar algo, né? Então, principalmente no final de ano, a gente fala assim, esse ano eu vou entrar para academia, esse ano eu vou fazer regime, esse ano eu paro de fumar, esse ano isso, esse ano aquilo. Mas quando chega na hora de fazer, amanhã eu faço, mês que vem eu começo e por aí vai. E vai só adiando, tá certo? Então, o que acontece que pode estar fazendo essa pessoa entrar nesse perfil? Trauma passado. Por quê? Quando a gente é acometido por algum predador, algum trauma, algo que agride, né, a nossa pessoa, o nosso território, o instinto vai fazer algum tipo de reação. E quando esse predador é forte demais, a nossa tendência também é fazer igual o povo lá, caçar um buraquinho para se esconder, tá certo? Onde que a gente normalmente se esconde? Em casa. Em casa e normalmente dentro de um quarto, tá certo? É o que a gente chama, é o que a gente comumente chama de depressão, mas nós aqui do Miami, a gente fala que a pessoa entrou num estado depressivo, para poder tentar se prevenir, evitar que novamente sofra aquela agressão que sofreu, tá certo? Quais as agressões que nós fazemos uns aos outros? Bullying, lembra, né? Que nós, desde lá da primeira nossa live, que a gente falou do estado ansioso, né? Bullying, perda, abuso, rejeição, abandono, todo tipo de agressão, né, que a gente faz um ao outro, o golpe, né, a gente tem medo de ser roubado, tá certo? Então todo tipo de agressão que a gente faz um ao outro desperta na gente uma reação instintiva. E no caso dessa agressão ser forte demais, a gente tem tendência a se encolher, se esconder, para evitar de ser percebido por esse predador. Então a gente entra para dentro de casa, fica mais recluso, entra para dentro do quarto, não quer sair, tá certo? Agora vamos ver qual é a diferença entre nós, seres humanos, e o animal, o bichinho. O que acontece com ele
quando ele está dentro da concha lá, fechado, protegido, mas começa a bater a fome na barriga. O que ele instintivamente também vai fazer? Ele vai dar um jeito de sair para procurar comida. Tá certo? Em nós, seres humanos, o que acontece quando um de nós, da família, né, tá nesse baixo, nesse down, vamos dizer assim? Então tá lá dentro do quarto, não quer sair, não quer fazer nada, tá com medo, tá pensando, né? O povo não pensa. Mas a gente escondido em casa ou dentro do quarto tá pensando naquele evento que aconteceu, que machucou, e então tá fazendo, repetindo o processo no corpo. Enquanto a gente está nesse processo, fechado dentro do quarto, bate a fome, tá certo? Mesmo que seja num nível menor, bate a fome. Mas aí é que está a diferença entre nós, seres humanos, e os bichinhos. Porque os bichinhos não guardaram comida. Os bichinhos não têm energia em forma de dinheiro, por exemplo, que pode ir lá no mercado, ou pode pedir alguém ir lá no mercado, ou pode ligar para um delivery, né? Ou no aplicativozinho, ó, entrega aqui um prato de comida, aqui o cartão de crédito, mesmo que não tiver o dinheiro, tiver o cartão de crédito, toma aqui o cartão de crédito e me dá comida para cá. Então, olha só o processo semelhante. Ei, Vivi Leite, boa noite, bem-vinda. Souza, já dei boa noite, né? O processo é semelhante, mas o que acontece depois desse processo é que vai começar a separar a inteligência do ser humano, usar a inteligência, usar o pensamento, usar as ferramentas, né? Que os animais na floresta não têm. E o recurso deles é sair para caçar de novo. Nós temos o recurso da comida vir até na gente. Então a gente não precisa sair da concha para comer. Vocês estão entendendo? E os três princípios, né, do instinto, o primeiro é comida, para manter o ser vivo. O segundo, procriar, né, é botar o gene para frente, achar um parceiro, uma parceira e procriar, deixar os genes, deixar filhotes. E o terceiro, território, né? Você tem que ter um território para o seu bando poder progredir naquele território. Nós, humanos, que já temos uma casa, que é um território. A gente tem comida na geladeira. E, normalmente, tem um parceiro em casa, ou parceira, né? Se não tiver também, você pode ligar para um para vir lá de vez em quando. Então, você não precisa sair do seu território, você não precisa sair para caçar. Vocês estão entendendo? E é muito fácil ter um parceiro. O ser humano tem essa como é que fala? Pode usar essa artimanha. Vocês estão entendendo? Então, instintivamente falando, a pessoa pode continuar dentro da concha por muito tempo. Tá certo? Aí chega o que acontece com a gente. Eu vou dar um exemplo agora aqui, que é um detalhezinho que também que distorce o nosso instinto desde a infância. A criança, né, deu na sexta-feira, acabou a última aula do dia, a criança doidinha para chegar em casa, para brincar com os amigos, feliz da vida porque acabou aquela chatice do colégio. Chega em casa, joga a mochila para o lado, dá uma cambalhota de alegria, né, com aquela euforia de toda criança tem, né, cheio de energia, esbarra o pé na parede, esbarra o pé na mesa da sala, derruba o vaso que está na sala, faz uma merdinha qualquer. O que é que vem fazer o cuidador dessa criança? Pau nele, castigo. Não vai brincar na rua não, vai para o seu quarto, vai ficar de castigo. Tá certo? Daí um tempo, o rapazinho, a mesma coisa, a mesma criança, né?
está lá na escola, começou a ter uma gripezinha, uma coisinha qualquer, a professora manda ele para casa mais cedo, ele chega em casa, o cuidador ou cuidadora, o que houve, meu filho? Né? Olha aqui, vamos ver se está com febre, você está doentinho? Vem cá, senta aqui, eu vou fazer uma sopinha que você gosta, aqui tem um chocolate, tem um biscoito aqui, toma um biscoitinho. Instintivamente, veja bem, eu não vou colocar aqui jurisprudência, né, para dizer se é certo ou se é errado. Eu estou analisando como um animalzinho qualquer que é treinado a, quando está feliz, alegre, bem, disposto para encarar a vida, pau. Quando ele está triste, que tá doentinho, está murchado, está dentro da concha, querendo ir para dentro da concha, procurando um colo, lá vem o agrado. Lá vem a comida, lá vem o carinho, lá vem a atenção. Vocês estão compreendendo? Então nós, instintivamente, porque existe uma coisa no instinto, é a menor energia. Gastar a menor energia para conseguir esses três esteios, né, do instinto que a gente falou: comida, território e parceiro. Quanto menos energia a gente gastar para conseguir essas coisas, isso também é instintivo, sabe? Qualquer animal, qualquer bicho faz isso, faz o menor esforço para conseguir o que precisa. É a lei do menor esforço. Isso é instintivo, sabia? Tanto é instintivo que existe na natureza, que eu vou mostrar um outro vídeo, aproveitar aqui a nossa tecnologia de última geração. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Espera aí que eu tenho que achar aqui. Espera aí um bocadinho que vocês vão ver a coisa mais engraçada do mundo. Ai, merda, fiz merda. Abrir com... Espera aí, só um bocadinho. Já achei, olha só. Vou virar aqui de novo, tenha paciência, hein? Vou dar um exemplo de vocês aqui para a lei do menor esforço. Vocês estão vendo aí? Você nunca ia imaginar de ver uma coisa dessa, né? João Henrique Barbosa, boa noite, bem-vindo. Ó, Soraya, não é bem assim não, porque na verdade a gente é treinado para isso, sabe? O sistema é feito para dar errado. Então esses processos nossos, como ninguém aprende nisso, vocês já ouviram falar disso alguma vez em algum colégio? Sobre essa questão instintiva no processo de educação? Vocês estão entendendo? Então, existe... Pois é. Mas você quer ver uma coisa? O que é um psicopata? É um predador, um psicopata é um predador, é um bicho, um animal que aprendeu a identificar a fraqueza do outro ser humano. Então, exatamente. Não é só você não, Soraya, é todos nós.
sabe? Todos nós vivemos isso. Em algum momento da vida, a criança levou um pau quando estava feliz. Exatamente, a criança levou um pau quando estava feliz ou foi agradada quando estava doente. Não estou dizendo que deve fazer o contrário, não. Né? Não estou dizendo que você tem que agradar a criança quando ela está feliz e dar-lhe pau quando ela estiver doente. Não, não é isso. Tá certo? Nós vamos ser inteligentes, né? Mas é levar isso em conta. Tá certo? Os educadores deveriam levar isso em conta. Entende? Então, outra coisa que o ser humano faz diferente do animal da floresta. A gente tem compaixão por quem está doente. A gente tem compaixão pelo idoso, né? Veja bem, Luciano, não é questão de preferência. Isso não é racional. Isso é que eu quero que vocês entendam. Sabe? Isso não é que a pessoa, apesar, algumas pessoas, é claro que podem fazer isso, né? Ela se faz de doente para ter algum benefício. Isso é o mais comum. Tá certo? Muitas pessoas, é o famoso lobo vestido de ovelha, né? O cara tem condições, tem força, pode trabalhar, mas se veste de mendigo para poder ganhar mais fácil, tá certo? Isso é outra coisa, isso aí existe na natureza também. Uma hora eu vou achar um videozinho. E tem um passarinho na África, eu não sei se vocês conhecem o suricato. O suricato é tipo um ratinho grande, né? Que anda em bando. Tem um passarinho lá na África que ele faz o seguinte: ele acompanha o bando de suricato. Os suricatos estão lá caçando larva no chão, né? Inseto e tal, tereré. Quando chega um predador perto desse bando, o passarinho dá um grito e avisa. O suricato aprenderam com esse grito a cair para dentro da toca. O passarinho avisando que tem um predador. E assim acontece várias vezes. De hora ou outra, o passarinho, você sabe o que ele faz? A hora que ele observa que um dos suricatos pegou lá uma larva boa, ele grita que o predador está chegando. Os bichos racham fora e deixam lá o inseto no chão. O passarinho vai lá e come, não tinha predador nenhum. Existe na natureza, tá bom? Então, mas não é esse o foco da nossa conversa hoje. Eu estou falando de adiar o processo, né? Um dos motivos que a pessoa começa a adiar, é verdade, eu vou achar, é porque eu vi isso num documentário no National Geographic e eu ainda não tive oportunidade de achar o vídeo, mas eu vou achar e vou trazer para vocês. Soraya, mas foi só o seu. Então, a nossa ideia de trazer aqui hoje esse processo, essas considerações, é porque instintivamente também, quando a pessoa, é isso que eu quero dizer, quando a pessoa está no território dela, tem comida disponível, tem um parceiro disponível, para que ele vai fazer o esforço? Vocês estão entendendo? Ele não precisa fazer o esforço para sobreviver. Então, instintivamente, ele tem a tendência de ficar como está. Tá certo? Outra coisa que você pode observar no instinto dos animais, por exemplo, toda vez que o animal conseguiu
seguir por uma trilha e achar comida no final daquela trilha, todas as vezes que ele sair da toca, ele tem a tendência de fazer o mesmo caminho, de fazer o mesmo processo. Entende? Por quê? Porque é mais fácil, é mais simples, é mais seguro. Entende? Gasta-se menos energia para conseguir a mesma coisa, para conseguir a sobrevivência. E nós temos isso também. Então existe em nós, no nosso DNA, existe também essa tendência de repetir os processos. Então, veja bem, se lá na infância é outra expressão, né? Quem caça faz a ceva, né? E nós humanos somos, como é que fala? Somos especialistas nisso, né? Um golpe, né, que deu certo, uma atitude, uma ação que deu certo, a gente tende a repetir. E no caso da procrastinação também, quando a gente no passado enfrentou uma situação de estresse e reagiu de determinada forma, há a tendência de que nos próximos eventos de encontro com predadores é de reagir na mesma forma. Compreende? Então, existe essa tendência também. E a gente o que eu ia falar? Bom, então existe essa tendência, né, de deu certo dessa forma, nós vamos repetir essa forma. É por isso que a procrastinação é um processo repetitivo. Existe a tendência da pessoa repetir esse processo. Mas aí acontece uma coisa que é mais em função de ser humano, ou seja, em função de usar o pensamento. Quanto mais tempo a gente ficar dentro da concha, dentro de casa, dentro do casulo, o que acontece com nós humanos? A gente começa a deixar de pegar sol, deixa de pegar a luz do sol. Bom, se não pega a luz do sol, a gente começa a ter deficiência de um hormônio que chama melatonina. Deram o nome de melatonina. Para dormir bem, é preciso de ter esse hormônio no corpo. Com a luz, ele ativa o corpo, e sem a luz, o corpo começa a entrar no processo contrário, né? O que a gente chama, sai do estado de vigília, entra no estado de sono. Mas sem a melatonina, a gente começa a ter dificuldade de dormir. Então, a pessoa fica dentro do quarto, mas o sono dela já não é adequado, já não é bom. Todo o processo de metabolismo começa a ter deficiência. Então, mesmo que ela tenha uma alimentação saudável, o organismo dela começa a ter deficiência de energia. Então, começa a ter desânimo físico, começa a ter cansaço, né? Vai tomar um banho, fica cansado como se tivesse jogado bola. Vocês estão entendendo? É todo um processo que começa a definhar a pessoa. Então, aí começa a vir o que a gente chama de dor, né? De sofrimento. E a pessoa começa, de alguma forma, a procurar recurso para aquilo. Está entendendo? Mas o recurso que ela procura não é o recurso de modificar o seu processo que está acontecendo. Porque
a gente também é treinado a não fazer isso. A gente é treinado a olhar para fora. A gente é treinado a procurar um medicamento, a procurar alguma coisa, né? Algo externo, para poder compensar essa deficiência que está começando a surgir. Vocês estão entendendo? Então é onde a gente fala, quando não é por amor, vai pela dor. Então, essa dor, esse sofrimento que começa a rondar a pessoa, né? Porque aí ela começa a pensar, gente, eu estou em casa, Soraya destravou, que bom sala, doutor. Por favor, essa live está... Ah, bom, tá, claro. Pode deixar que a gente salva. A gente sempre salva e deixa aqui no Instagram mesmo ou no canal do YouTube, tá? Então, olha só. Agora, pela dor, como ela começa realmente a sentir o processo de doença, que chama-se de doença, né? Porque os órgãos, que também são bichinhos de estimação, é muito importante que você entenda isso dentro do processo Miami, né? Eu tenho um instinto que faz o meu corpo funcionar, mas o meu órgão, os órgãos, né? Os órgãos do meu corpo também têm um instinto que os fazem funcionar. E as células desses órgãos também têm um instinto que os fazem funcionar. Então, quando começa a haver deficiência de nutrição, porque o metabolismo não está bom, os órgãos, as células começam a entrar também no processo de instintivo de sobrevivência. Então eles começam a querer buscar soluções, começam a procurar energia, começam a procurar ânimo, né, para viver. Você está entendendo? Então a pessoa, aí que está o problema, porque a pessoa vai procurar isso em fármaco, vai procurar, porque está faltando vitamina D, então está faltando melatonina. Aí acha que vai lá na farmácia comprar melatonina para repor, para pôr o que está faltando no corpo. Isso não existe. Por quê? A indústria farmacêutica não pode patentear substâncias naturais. Então, o que eles fazem na indústria? Eles produzem uma substância artificial que, ao ser metabolizada no organismo, parece, né, ou produz uma certa quantidade daquele hormônio que está deficitário. Entenderam? Mas essa substância, como ela não é natural, ela começa a trazer outros problemas de metabolismo. Então, quando você compra qualquer remédio, qualquer fármaco, você vai lá olhar os efeitos colaterais dele. Por que tem aquela listinha de efeitos colaterais? Porque não são substâncias naturais. Entende? Então, esses efeitos podem acontecer e normalmente acontecem durante o período. Se for por longo tempo, então nem se fala. Você vai ter com certeza, um dos efeitos colaterais todo mundo vai ter. E alguns mais, né, também vai acontecer conforme o tempo que for usando esses fármacos. Vocês estão entendendo? Então, qual que é a solução que a gente quer apresentar caso você esteja nesse processo de procrastinação, de adiar os processos, de adiar, né, os projetos, as ações que são necessárias, que são precisas para que você volte à vida, né? Volte à vida com toda a energia, toda a potência que o ser humano tem.
a gente vai usar o fator que nos difere dos animais, que é o pensamento. Então, eu vou criar essa ida à academia, eu vou criar, é o exercício que a gente chama de apreciação antecipada. Entende? O que é apreciação antecipada? Eu vou bolar um capítulo de novela fazendo a ação que eu estou projetando para fazer e estou procrastinando. Por exemplo, eu vou só como exemplo. Eu vou voltar para a academia, ou eu vou para a academia, ou eu vou caminhar, ou eu vou pedalar. Qualquer ação que seja, que está sendo adiada. Eu vou criar um capítulo de novela com esse evento acontecendo. Entende? Quando eu faço isso, eu vou colocar tudo de melhor que eu puder. Porque é de graça mesmo, eu estou só projetando, eu estou planejando, tá certo? Então é totalmente 0800. Então eu vou colocar a melhor academia, o melhor dia, a melhor música, o melhor clima, a melhor companhia. Eu vou colocar tudo que é de melhor que eu desejo ter, né? Para animar, para ter aquela ação, tá certo? Depois que eu fizer isso, que eu construir esse capítulo de novela, eu vou anular os outros sentidos, visão, olfato, vou tirar tudo. E vou só mentalizar. Ei, Ana, boa noite, bem-vinda. Eu vou mentalizar essa ação que eu projetei, que eu escrevi no capítulo de novela. Entende? O que vai acontecer no meu organismo quando eu faço isso com profundidade? Fala para mim. Eu vou produzir no organismo todos os hormônios que eu iria produzir se realmente fizesse essa ação. Você sabe por que acontece isso? Vocês têm ideia? Exatamente porque quando eu faço isso na realidade, a percepção das coisas, ela é no corpo, ela é pelos sentidos. Mas o processamento dessas informações, ela é no cérebro. Ela acontece no corpo, produzindo os hormônios relativos a essa situação. Vocês estão entendendo? Então eu consigo produzir no corpo os hormônios que eu vou produzir fazendo a ação. Ou seja, eu vou conseguir os hormônios de prazer. Isso vai me dar o ânimo para fazer aquelas ações. Vocês estão entendendo? Nós já conseguimos, a gente já pegou gente assim, em estado bastante, como é que fala? Em bastante profundo, né? Da pessoa até nem levantar mais para tomar banho já queria fazer. A gente conseguiu fazer com esse exercício, que isso dura, você sabe quanto tempo isso dura? 3 minutos, 5 minutos no máximo. E quando a pessoa consegue realmente fazer isso, essa injeção de hormônios que acontece no corpo é tão boa que a pessoa sai levantando. Ela levanta na hora e vai fazer alguma coisa. Entende? Então, isso é um primeiro impacto, né? É claro que depois esses hormônios foram usados e pode vir voltar à baixa novamente, né? Porque o estado mental da pessoa, os pensamentos dela podem voltar para o estado anterior, entende? Mas
Aí agora ela já sabe como fazer para realmente começar a mudar o processo, a sair desse marasmo, né? Que a vida se torna um marasmo, tá certo? Então a pessoa consegue sair desse estado de marasmo e fazer algo, porque a vida é movimento. Um dos outros princípios que o Hermes também ensina, além desse que eu te falei, são 7, né? Esse que nós falamos da semelhança dos estados, dos estágios, né? É um deles. O outro é um princípio da vibração. O que é o princípio da vibração? Ele diz que tudo vibra. Vibração é movimento, né? Uma corda de violão tocando é uma vibração. Tudo que a gente escuta é uma vibração que veio do ar e mexe com um aparelhinho que tem dentro do ouvido, né? Faz ele vibrar. Essa vibração é transformada em bioeletricidade que vai para o cérebro e mexe naquele trem tudo lá, e a gente escuta, entende o que a gente está ouvindo. A luz, os raios de luz é a mesma coisa. Tudo, né? O calor que a gente sente, tudo é vibração. Bruno, boa noite, bem-vindo. Então, toda vez que a gente começa a movimentar alguma coisa, qualquer que seja, por menor que seja, a gente está cumprindo um papel da vida, que é de movimento. Tá certo? Então, movimentar algo, pouquinho que seja, é o começo de entrar na vida novamente. Boa noite, irmão. Bruno Bombachini. Eu não estou reconhecendo aqui quem é, mas seja bem-vindo. Então, meus queridos, é isso que a gente queria mostrar para vocês, que uma pessoa que está, o mais importante, né? Que uma pessoa que está no estado de procrastinação não é... Opa, tá bom, seja bem-vindo. A pessoa que está no estado de procrastinação não é porque ela está doente, ou melhor, não é porque ela tem doença, mas ela está doente. É bem diferente isso que a gente explicou na live passada. Opa, tá bom, Bruno, é bom, né? Então, quando a gente começa a entrar nesse estado, como a gente já falou também, né, do universo espelhando o estado que a gente está, mais coisas acontecem para manter a gente naquele estado. Eu estou vibrando daquela forma, então a minha realidade se transforma naquilo. Eu vou ter mais daquilo. Entende? Então, quando eu começo a mudar, a mexer, eu saio do estado de procrastinação com mínima coisa, o reflexo que vai vir para mim já é resultado desse movimento. Então já vai acontecer coisas na minha vida que vão me trazer de volta para o movimento da vida. Tá certo? É isso que o princípio da vibração ensina. Tudo é vibração, tudo vibra, tudo tem energia, tudo tem informação. Eu preciso começar a mexer, eu preciso sair da concha. Eu posso até entrar na concha, como o povo fez, né, que a gente mostrou aqui, como um momento de defesa daquele evento. Mas como um ser pensante, eu não posso, não devo, não me convém ficar dentro da concha o tempo todo. Tá certo? Porque isso vai me trazer problemas para o corpo físico e os meus órgãos, como bichinhos também, para os órgãos, e as células, como bichinhos também para as células. Então, a fórmula, né? A forma de fazer sair desse estado é o primeiro movimento, o primeiro processo. E como a gente explicou, esse primeiro processo precisa ser com o pensamento. Tá certo?
Obrigado, Bruno. Ficou bem claro o que a gente quis dizer? Então era isso que a gente queria passar para vocês hoje, tá bom? O estado de procrastinação, assim como o estado ansioso, assim como o estado depressivo, assim como o estado de pânico, tá certo? E os perfis, né? Os perfis que aparecem por conta desses estados. O borderline, o bipolar, né? O procrastinante, o perfeccionista, o turrão. Todos esses perfis de comportamento, eles são processos instintivos de vida, adquiridos nesses primeiros eventos que aconteceram, que jogaram a gente nesses estados. Entende? Então, para sair disso, basta começar a entender o processo humano da forma, né, que é o que a gente apresenta no projeto Miami, colocando esses quesitos instintivos na questão, na pauta, entende? Eu ainda não encontrei uma pessoa que tivesse com um sintoma no corpo que não tivesse esse quesito instintivo no começo lá, essa reação instintiva no começo, ou seja, um evento, né? Um evento de impacto, uma reação instintiva, essa reação instintiva prolongada por conta do pensamento, esse conflito causado na psique começa a provocar mau funcionamento nos órgãos, nas células, gerando sintomas, entende? Então, quando a gente consegue identificar, a gente usa os sintomas. Se a pessoa não consegue identificar isso, a gente usa os sintomas para identificar qual é o evento. Quando isso começou? Se você, por exemplo, conhece alguém ou está nesse estado de procrastinação, duas perguntas principais que você pode fazer. Quando começou? Quando você entrou nesse processo? Quando você adquiriu esse perfil? Tá certo? E o que aconteceu próximo a isso? Próximo a esse evento? Próximo a essa data, né? Próximo a esse início de processo, tá? Então, quando você consegue fazer essa identificação, na verdade, essa identificação dentro do projeto Miami, a gente até faz 0800, tá bom? Se você tiver com dificuldade de fazer essa identificação, pode chamar a gente nos nossos canais aí, que a gente te ajuda a fazer, entende? Porque os sintomas que tiver, dependendo do órgão que estiver sendo afetado, você vai... a gente pode dar dicas do tipo de evento que aconteceu lá atrás. Entende? Então esse processo de identificação é até muito simples de ser feito. Relativamente simples, né? Para gente que já tem uma experiência, é claro que facilita, sabe? Então tem muitas pessoas aí que têm sintomas, né? Até aparentemente graves, por muitos anos, às vezes 5 anos, uma década, sabe? 15 anos, e não sabe, vai médico, vai psicólogo, vai psiquiatra, vai psicanalista, não consegue identificar, não encontra a causa. E esse processo que a gente ajuda a fazer, quando a pessoa consegue identificar, é aquele, sabe, dá aquele estalo assim, nossa, é isso.
Então, fazendo essa identificação, aí sim a gente pode trabalhar para poder corrigir isso, né? Alterar esse perfil. É claro que identificar a gente faz 0800, mas a terapia que a gente faz com acompanhamento, aí já precisa ter uma troca de energia, né? Porque a gente vai mexer no seu perfil, né? E isso então precisa ter um equilíbrio de energia que a gente vai gastar, que a gente já gastou estudando, praticando, né? Testando, funcionando, já que funciona bem, entendeu? Então aí precisa ter uma troca de energia bem em conta, né? Bem social que a gente faz, tá bom? O Bruno mandou uma mensagem pra gente aqui, ó, ele colocou assim: amor e alegria, essas duas energias sentida, vivenciada, cura, ajuda, faz a gente sair desse estado de melancolia, entrando e iniciando um novo estado de consciência em amor e alegria sobre-humano. Ô Bruno, com certeza, né? Porque é a única, vamos dizer assim, o universo, né? Se a gente olhar para o universo, só, por exemplo, né? No nosso caso, o ser humano, a gente pensa muito em morte e em doença, né? Principalmente agora nessa fase de pandemia que a gente está aí. Mas se a gente entender o que é morte, ou o que chamam de morte, se a gente entender o que é doença, ou o que chamam de doença, por que essas coisas acontecem, a gente também vai entrar no processo de autoconhecimento. E quando entra no processo de autoconhecimento, quanto mais autoconhecermos-nos, mais próximo da criação a gente fica. Esse é o processo que a gente procura oferecer com o Miami, o Manual de Instrução para Auto-Mente Equilíbrio, que é usar o animal, o corpo animal que a gente tem, mas o comando psíquico que existe nele, que interfere no funcionamento dos órgãos, que interfere no funcionamento das células. Então, usar essa habilidade que a gente adquiriu, né, já que nós somos animais que pensam, vamos usar o pensamento para corrigir os possíveis erros que estejam acontecendo com cada um. Porque esse modo de funcionamento é igual para todos nós. Não pensa ser... Muita gente fala assim, cada um é cada um. Isso, de certa forma, tem razão. Mas, na verdade, todos nós funcionamos do mesmo jeito. Os nossos instintos são os mesmos. O que faz você sair de casa para sobreviver é o mesmo que me faz sair de casa para sobreviver. Entende? O que nos diferencia é a forma com que a gente olha isso, com que a gente observa, né? Por isso que a gente criou o conceito de eu observador e eu persona. O que eu observo, o que eu sou, a minha consciência e a ferramenta que essa consciência usa. Exatamente. Exatamente, Bruno. A gente até, o universo espelhando, né, que é um texto que a gente colocou outro dia aí, que a gente roubou de um amigo nosso, ele mostra isso, né, que cada um de nós, que é uma consciência, que está olhando a criação, que está olhando o universo, está percebendo de acordo com o que olha, como observa. A Ana tá dizendo aqui, ó, que acredito que a gratidão também seja relevante para a melhora do estado de consciência humana. Exatamente, Ana.
Só que a gratidão é um processo que a gente precisa desenvolver, né? A gente precisa entender o que está acontecendo para poder ser grato. O universo é prosperidade, né? A riqueza que existe no universo. É isso aí, né? Mas para a gente ter essa sensação de gratidão, a gente precisa entender o que acontece, né? E é isso que a gente procura fazer com o processo Miami, com o projeto Miami. Entender isso, tá? Então, meus queridos, a mensagem que a gente queria passar hoje é essa, né? Se tiverem dúvida, pode colocar. A gente vai deixar a live aí no Instagram, a gente vai passar para o canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal. Exatamente, é necessário o entendimento, né? O entendimento, Ana, é que faz o nosso estado de consciência aumentar, expandir, vamos dizer assim, né? Então a gente consegue observar os eventos de outra forma, né? Porque já que nós somos, vamos colocar assim, já que nós somos animais pensantes, quanto menos consciência eu tenho, mais de forma animal eu vejo, tá certo? Quanto mais animal eu vejo, mais instintivamente eu vou agir. Vocês estão entendendo? Então a gente fica preso nesse ciclo, sabe? O animal, o que é animal na gente é um processo horizontal. Uma hora a gente está de um lado, outra hora está do outro. Ele é polarizado, sabe? Mas o nosso processo humano ele é vertical. É por isso que a gente desenvolveu, não sei se vocês já viram o símbolo do projeto Miami, é um pêndulo. Depois vocês olham lá. Essa parte do pêndulo aqui embaixo, que fica pulando para um lado para o outro, ele é o animal. Uma hora está triste, outra hora está alegre. Uma hora está com saúde, outra hora está com doença. Uma hora está feliz, uma hora está triste, entendeu? Esse processo animal ele é assim, ó. Já o processo que a gente quer atingir, pode atingir ampliando a capacidade de visão, ele é assim, ó. Depois que a gente sobe um degrauzinho aqui, ele não volta mais, entendeu? Esse processo aqui é só para cima. Para cima é figurativo, né? Porque quanto mais para cima, mais ampliada é a visão. É isso que a gente tenta fazer, entendeu? Mas nós ainda temos o nosso corpo físico, é isso que é importante colocar. O nosso corpo físico... Ei, filhote, tá bom? Boa noite. Chegou na saída, mas tá bom. O corpo físico... Então, Bruno, aí que está o X da questão. É isso que a gente pensa que falta nessas ciências, né? Nas ciências médicas, nas ciências psíquicas que estão rodando por aí. A gente precisa entender que o nosso corpo físico, ele funciona aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Entende? Por causa da interferência nossa. Sabe? Então, conforme a gente vai ampliando o entendimento, ampliando a consciência, esse processo aqui começa vamos dizer, quanto mais sobe o pêndulo, né, mais curto fica isso aqui, ó. Aqui embaixo ele balança muito. Ele vem de um lado para o outro aqui, ó. Mas conforme ele vai subindo, ele vai diminuindo isso aqui, ó. Então você fica triste, mas não fica tão triste. Você fica feliz, mas não fica tão feliz. Entende? A gente vai saindo da polaridade. A gente vai entendendo as coisas. E vai ficando mais estável. Quando a gente fica mais estável, o processo físico também fica mais estável. O corpo começa, as células, né, os órgãos, começam a funcionar de forma mais estável. E aí que vai trazer a saúde, como diz lá Jesus, né, em Mateus 6,22.
Se teu olho é bom, teu corpo terá luz. Olho bom não é órgão-olho, mas é a forma de olhar, usando todos os sentidos. Os 5 físicos mais o pensamento, que é um sentido. Tá bom? Viu, Bruno? Você que gosta da física quântica, a nossa consideração é o seguinte: nós somos uma experiência da dupla fenda ambulante, uma bioexperiência. Tá? Exatamente. Olho, no caso aí, é a percepção, é a observação, né? E a gente observa com todos os sentidos, incluindo o pensamento. Então, selecionar o pensamento, a gente vai ter uma forma melhor de observar a criação. Tá bom? Olha, claro, Bruno, vai ser um prazer. Vamos marcar para a semana que vem. Escolhe o assunto. A nossa live sempre é nas quarta-feiras, 19h30, tá? Se você quiser nos dar o prazer, a gente pode até agendar de uma vez para a semana que vem, quarta-feira, 19h30. Vê aí na sua agenda e me fala, tá bom? E escolhe o tema, tá? Então, mais uma vez, gratidão a todos vocês. A gente precisa parar um pouquinho porque a garganta já está dando, já tá dando bronca, tá bom? Gratidão. Se precisar da nossa orientação personalizada, nos procure nos nossos canais, tá? Obrigado, Silva, também pela presença, tá bom? Gostou do assunto? Deixa no comentário lá, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e deixar um like lá. Obrigado, Bruno. Um abraço. Obrigado, Souza. Boa noite.